nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que todos estejam muito bem, viu? Espero que você esteja na paz do Senhor. Amém? Hoje nós vamos ler os capítulos 7, 8 e 9 do livro de 2 Reis, ok? Então, vamos à leitura? Então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, no portão de Samaria. Então um senhor em cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E havia 4 leprosos à entrada do portão, e eles disseram um ao outro: por que estamos aqui assentados até morrermos? Se dissermos: queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade, e lá morreremos. E se continuarmos aqui sentados, também morreremos. Ora, por isso vamos e debandemos para o exército dos sírios. Se eles salvarem as nossas vidas, viveremos, e se eles nos matarem, tão somente morreremos. E eles se levantaram ao crepúsculo para irem até o acampamento dos sírios. E quando haviam chegado à parte externa do acampamento da Síria, eis que não havia homem ali, porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens e um barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um grande exército. E eles disseram um ao outro: vede, o rei de Israel contratou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Porquanto eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, o acampamento como ele estava, e fugiram por causa da sua vida. E quando estes leprosos chegaram à parte mais externa do acampamento, eles entraram em uma tenda e comeram e beberam e carregaram dali prata e ouro e vestimentas, e foram e os esconderam. E retornaram e entraram em outra tenda, e dali também carregaram, e foram e os esconderam. Então eles disseram um ao outro: não agimos bem? Este dia é um dia de boas novas, e nós retivemos a nossa paz. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Agora, portanto, venham para que possamos ir e contar à casa do rei. Assim eles vieram e chamaram o porteiro da cidade e lhe contaram, dizendo: nós chegamos ao acampamento dos sírios, e eis que não havia homem algum ali, nem voz de homem, mas cavalos amarrados e jumentos amarrados, e as tendas como elas estavam. E ele chamou os porteiros, e eles disseram isto dentro da casa do rei. E o rei se levantou à noite e disse aos seus servos: mostrar-vos-ei agora o que os sírios têm feito a nós. Eles sabem que estamos famintos, por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo, dizendo: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. E um dos seus servos respondeu e disse: permite que alguns tomem, rogo-te, 5 dos cavalos que restam, os quais foram deixados na cidade. Eis que eles estão como toda a multidão de Israel que nela foi deixada. Eis que declaro que eles estão mesmo como toda a multidão dos israelitas que está consumida.
e enviemo-los e vejamos. Eles, portanto, tomaram 2 cavalos de carruagens, e o rei enviou atrás do exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E eles foram atrás deles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e vasos, os quais os sírios haviam lançado fora na sua pressa. E os mensageiros retornaram e contaram ao rei. E o povo saiu e despojou as tendas dos sírios. Assim, uma medida de farinha de trigo fina foi vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, segundo a palavra do Senhor. E o rei indicou o Senhor em cuja mão ele se apoiava para ter o encargo do portão. E o povo o pisoteou no portão, e ele morreu, conforme disse o homem de Deus, que falou quando o rei desceu até ele. E sucedeu como o homem de Deus havia falado ao rei, dizendo: 2 medidas de cevada por 1 shekel, e uma medida de farinha de trigo fino por 1 shekel estarão amanhã por volta desta hora no portão de Samaria. E que o Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: Agora, eis que se o Senhor fizer janelas no céu, poderia tal coisa acontecer? E ele disse: Eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E assim isto lhe sobreveio, porque o povo o pisoteou no portão e ele morreu. Segundo Reis, capítulo 8. Então falou Eliseu à mulher de cujo filho lhe havia restaurado a vida, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua casa, e te hospeda onde quer que conseguires te hospedar, porque o Senhor chamou uma fome, e ela também sobrevirá à terra por 7 anos. E a mulher se levantou e fez segundo o dizer do homem de Deus. E ela se foi com a sua casa e se hospedou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu ao fim dos 7 anos que a mulher retornou da terra dos filisteus e saiu para clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. E o rei conversou com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, rogo-te, todas as grandes coisas que Eliseu tem feito. E sucedeu, enquanto ele estava contando ao rei como ele havia restaurado à vida um corpo morto, que a mulher e cujo filho ele havia restaurado à vida, clamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. E Geazi disse: Meu senhor, ó rei, esta é a mulher, e este é o seu filho, ao qual Eliseu restaurou a vida. E quando o rei perguntou à mulher, ela lhe contou. Assim o rei indicou a ela um certo oficial, dizendo: Restaura tudo o que era dela e todos os frutos do campo desde o dia em que ela deixou a terra até este exato momento. E Eliseu veio até Damasco, e Ben-Hadad, o rei da Síria, estava enfermo. E lhe contaram, dizendo: O homem de Deus veio para cá. E o rei disse a Azael: Toma um presente nas tuas mãos e vai, encontra o homem de Deus e consulta o Senhor por intermédio dele, dizendo: Recuperar-me-ei desta enfermidade? E foi Azael ao seu encontro, levando consigo uma oferta e tudo de bom de Damasco. Ele carregou em 40 camelos. Chegou e apresentou-se diante dele e disse: O teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti dizendo: Recuperar-me-ei desta enfermidade? E Eliseu disse-lhe: Vai e diz a ele: Tu podes certamente te recuperar. Todavia o Senhor tem me mostrado que ele certamente morrerá. Ele decaiu firmemente o seu semblante até que ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. E Azael disse: Por que chora o meu senhor?
E ele respondeu: Como sei o mal que farás aos filhos de Israel, colocarás fogo às suas fortalezas e matarás os seus moços à espada, despedaçarás os seus filhos e racharás as suas mulheres grávidas. E Azael disse: Mas o que? É o teu servo um cão para que ele fizesse esta grande coisa? E Eliseu respondeu: O Senhor tem me mostrado que tu serás rei sobre a Síria. Assim ele partiu de Eliseu e chegou ao seu mestre, o qual lhe disse: O que te disse Eliseu? E respondeu-lhe: Ele me contou que certamente tu te recuperarias. E sucedeu no amanhecer que ele tomou um tecido grosso e o mergulhou em água e o estendeu sobre a sua face, de modo que ele morreu. E Azael reinou em seu lugar. E no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque a filha de Acabe era sua esposa, e ele fez o mal à vista do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, o seu servo, já que ele prometeu sempre dar uma luz a ele e aos seus filhos. Nos seus dias, Edom se revoltou contra estar debaixo da mão de Judá e fizeram um rei sobre si mesmos. Assim, Jeorão atravessou até Zair e todas as carruagens com ele, e ele se levantou à noite e feriu os edomitas, os quais o cercaram, e os capitães das carruagens. E o povo fugiu para dentro das suas tendas. Contudo, Edom se revoltou contra estar sob a mão de Judá até este dia. Então Libna se revoltou ao mesmo tempo, e o restante dos atos de Jeorão e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, o seu filho, reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, o filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. 22 anos tinha Acasias quando começou a reinar, e ele reinou 1 ano em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Atalia, a filha de Onri, rei de Israel. E ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o mal à vista do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque ele era o genro da casa de Acabe. E ele foi com Jorão, o filho de Acabe, para a guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade, e os sírios feriram Jorão. E o rei Jorão voltou a Jezreel para ser curado dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado em Ramá, quando ele lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jorão, o filho de Acabe, em Jezreel, porque estava enfermo. Segundo Reis, capítulo 9. E Eliseu, o profeta, chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhe: Cinge os teus lombos e toma esta caixa de azeite na tua mão e vai até Ramote-Gileade. E quando tu fores para lá, procura Jeú, o filho de Josafá, o filho de Ninsi, e entra e faz com que ele se levante dentre os seus irmãos e leva-o para uma câmara interior.
Então toma a caixa de azeite e a derrama sobre a sua cabeça e diz: Assim diz o Senhor: Tenho-te ungido rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. Assim o jovem profeta foi até Ramote Gileade, e quando ele chegou, eis que os capitães do exército estavam assentados, e ele disse: Eu tenho um recado para ti, ó capitão. E Jeú disse: Para qual dentre todos nós? E ele disse: Para ti, ó capitão. E ele se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Tenho-te ungido rei sobre o povo do Senhor, a saber, sobre Israel. E tu ferirás a casa de Acabe, o teu mestre, para que eu possa vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Porque toda a casa de Acabe perecerá, e eu cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede e aquele que está escravo e livre em Israel. E eu farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aias. E os cães comerão Jezabel na porção de Jezreel, e não haverá ali nenhum para enterrá-la. E ele abriu a porta e fugiu. Então Jeú saiu até aos servos do Senhor, e um lhe disse: Está tudo bem? Porque este louco veio até aqui. E ele disse-lhes: Vós conheceis o homem e a sua comunicação. E eles disseram: Isto é falso, conta-nos agora. E ele disse: Assim e assim falou ele a mim, dizendo: Assim diz o Senhor: Tenho-te ungido rei sobre Israel. Então eles apressaram-se e tomaram cada um a sua vestimenta, puseram debaixo dele no alto das escadarias e sopraram as trombetas, dizendo: Jeú é rei. Assim Jeú, o filho de Josafá, o filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão havia aprisionado Ramote Gileade, e ele e todo Israel por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão havia retornado a Jezreel para ser curado dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado, quando ele lutou contra Azel, rei da Síria. E Jeú disse: Se isto está em vossas mentes, então que ninguém saia nem escape da cidade para ir e contar isso em Jezreel. Assim Jeú subiu em uma carruagem e foi até Jezreel, porque Jorão ali estava deitado, e Acasias, rei de Judá, havia descido para ver Jorão. E um atalaia estava ali de pé sobre a torre de Jezreel, e ele espionava a companhia de Jeú enquanto ele vinha, e disse: Vejo uma companhia. E Jorão disse: Toma um cavaleiro e envia-o para se encontrar com eles, e que ele diga: Isto é paz? Assim lá se foi em um lombo de cavalo para se encontrar com ele, e disse: Assim diz o Senhor: Isto é paz? E Jeú disse: O que tu tens a fazer com a paz? Volve-te para trás de mim. E o atalaia contou, dizendo: O mensageiro chegou até eles, mas ele não retorna. Então ele enviou um segundo em lombo de cavalo, o qual veio a eles e disse: Assim diz o Senhor: Isto é paz? E Jeú respondeu: O que tens tu a fazer com a paz? Volve-te para trás de mim. E o atalaia contou, dizendo: Ele chegou mesmo até eles e não retorna. E o conduzir é semelhante ao conduzir de Jeú,
o filho de Ninsi, pois conduz furiosamente. E Jorão disse: Preparai-vos, e a sua carruagem foi preparada. E Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram, cada um na sua carruagem, e eles saíram contra Jeú e o encontraram na porção de Nabote, o Jezreelita. E sucedeu quando Jorão viu Jeú, que ele disse: Isto é paz, Jeú? E ele respondeu: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. E Jorão virou as suas mãos e fugiu e disse a Acasias: É traição, ó Acasias. E Jeú entesou um arco com toda a sua força e feriu Jorão entre os seus braços, e a flecha saiu no seu coração, e ele afundou-se na sua carruagem. Então disse Jeú a Abidcar, o capitão: Levanta-o e lança-o na porção do campo de Nabote, o Jezreelita, porque te lembras como, quando eu e tu cavalgávamos juntos atrás de Acabe, o seu pai, o Senhor colocou esta carga sobre ele. Seguramente ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, e eu me desforrarei de ti neste pedaço de terra, diz o Senhor. Agora, portanto, toma-o e lança-o no pedaço da terra, segundo a palavra do Senhor. Porém, quando Acasias, o rei de Judá, viu isto, ele fugiu pelo caminho da casa do jardim, e Jeú o perseguiu e disse: Feriu também na carruagem. E eles assim o fizeram na subida de Gur, a qual fica junto a Ibleão. E ele fugiu para o Megido e lá morreu. E os seus servos o carregaram em uma carruagem até Jerusalém e o sepultaram no seu sepulcro com os seus pais na cidade de Davi. E no 11º ano de Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar Acasias sobre Judá. E quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ouviu a respeito, e ela pintou a face e ataviou a cabeça e olhou por uma janela. E quando Jaú entrou pelo portão, ela disse: Teve paz Inri, que matou a seu senhor? E ele levantou a sua face em direção à janela e disse: Quem está do meu lado? Quem? E ali olhavam para ele 2 ou 3 eunucos. E ele disse: Lançai-a abaixo. Assim eles a lançaram abaixo, e parte do seu sangue foi respingada na parede e nos cavalos, e ele calcou-a sob os seus pés. E quando ele havia entrado, ele comeu e bebeu e disse: Ide e vede agora esta mulher maldita e sepultai-a, porque ela é filha de um rei. E eles foram sepultá-la, mas dela não encontraram nada além da caveira e os pés e as palmas das suas mãos. Pelo que eles retornaram e contaram-lhe, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual ele falou pelo seu servo Elias, o tisbita, dizendo: Na porção de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e a carcaça de Jezabel será como esterco sobre a face do campo na porção de Jezreel, de modo que não dirão: Esta é Jezabel. Amém? Amém. Então vamos orar ao nosso Pai. Pai, muito obrigada por mais essa leitura. Nós sabemos que nós necessitamos desta leitura da sua palavra, porque a sua palavra ela é viva, ela nos traz ensinamento todas as vezes e revelações através do Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, porque
mesmo que nós fiquemos às vezes surpreendida com o que nós lemos, né? Com tantas coisas que nós lemos fora do nosso cotidiano, mas ainda assim, Senhor, nós entendemos que a palavra do Senhor se cumpre. Quando ela sai da sua boca, ela se cumprirá. Então, nenhuma palavra do Senhor vai sair em vão. Ela vai produzir alguma coisa, ela vai acontecer. Então, muito obrigada pela tua fidelidade, Senhor, pelo teu amor para conosco, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelo pão nosso de cada dia, que hoje o Senhor está nos dando. E Deus, muito obrigada, porque sabemos que a nossa casa, o tabernáculo do Senhor, ele não pode ficar vazio. Nós temos que sempre estar enchendo da tua palavra, nos revestindo, nos enchendo, trazendo, como lá está em Efésios, né, acerca daquilo que a gente precisa realizar para sermos bons soldados. Muito obrigada, Senhor, te louvo, te agradeço, em nome do Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Muito obrigada, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo com mais 3 capítulos, ok? Fiquem na paz, até mais.